Se for eleito presidente, Lula vai quebrar o Brasil. Essa afirmação que faço não é gratuita. Eu vou mostrar para vocês alguns dados que ajudam a ilustrá-lo. Numa reportagem recentemente publicada pelo canal My News, um canal com 600 mil inscritos, né, então bastante relevante no jornalismo brasileiro, uma repórter, cujo nome me esqueço agora, dizia que Lula, se eleito presidente, vai fazer uma indicação política para o Ministério da Economia. Pois bem, essa indicação é comemorada pela jornalista, que diz que isso facilitaria muito a comunicação entre a pasta econômica do governo e o Congresso Nacional, e que essa indicação política não traria problemas em relação à à eficiência técnica desse ministro, porque ele seria assessorado por bons técnicos, né? Pois bem, o que nós podemos responder a essa jornalista é que, em primeiro lugar, infelizmente, o jornalismo brasileiro chegou ao fundo do poço, né? Nós temos uma classe completamente ignorante que não exerce o mínimo do que deveria, né? Não tem o mínimo de competência ao dar as notícias. Meu Deus do céu, não existe nenhuma negociação com o Congresso Nacional por parte do ministro da Economia. Quem faz essa negociação é a Secretaria de Governo, né? Esse órgão muda de nome várias vezes, né? Já foi Secretaria de Relações Institucionais, vários âmbitos, né, do Ministério da Casa Civil são responsáveis por fazer essa ponte entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, né? Então não é o ministro político que vai negociar com o Congresso, né? O máximo que ele faz de negociação é com relação à lei de diretrizes orçamentárias, né? Da votação do orçamento anual na CCJ. É isso que existe de influência, de interferência política do ministro da Economia, né? Então, quem faz isso é a Secretaria de Governo, não existe a menor necessidade de um ministro político. Até aí tudo bem, né? Em relação aos técnicos que assessoram esse ministro, aí que o problema começa a ficar muito mais grave. Quem são esses técnicos, né? Vejamos. Em junho desse ano, o candidato Lula, junto com Alckmin, apresentaram um documento com 121 diretrizes para uma eventual administração de ambos, né? E com um programa de governo apenas em linhas gerais, né, sem entrar em detalhes. Aliás, é excessivamente genérico, né? É um documento que chega a causar estranheza, né? Como é que uma pessoa que pretende ser presidente da República apresenta apenas linhas gerais do que vai fazer, né? É quase como que para parafrasear a deputada Tabata Amaral, uma lista de desejos, né? Realmente isso já mostra um pouco da incompetência, né, de um eventual governo petista. Mas essa lista, né, o plano econômico que está apresentado dentro dessas diretrizes foi elaborado por 10 pessoas, né? Elas são chefiadas pelo senhor Aloysio Mercadante, né? Mercadante, acho que todos vocês devem conhecer, já foi ministro em todos os governos do PT, né? Foi ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia, né? Então, tanto no governo Lula como no governo Dilma, né? Ele seria o primeiro nome, né? Talvez ele próprio seja o ministro, né? No eventual governo Lula. E Aloysio Mercadante é um economista heterodoxo, para dizer o mínimo. Em 1986, Aloysio Mercadante defendeu o Plano Cruzado, né, que destruiu a economia brasileira e fez com que a década de 80 fosse chamada por muitos a década perdida, né? Então, houve uma inflação galopante, uma queda sem precedentes do poder de consumo do cidadão brasileiro, né? Desemprego, miséria, tudo isso causado por uma política monetária muito irresponsável, né, por parte do governo Sarney. Aloysio Mercadante aprovou esse plano. Mais tarde, quando Fernando Henrique Cardoso era ministro, né, de Itamar Franco, e lançou o Plano Real, que esse sim conseguiu estabilizar, né, a nossa moeda e solucionar a maior parte
dos nossos problemas econômicos, Aloysio Mercadante foi um dos chefes, né? Um daqueles que mais gritaram contra o Plano Real. Então, essa é o histórico, né, do grande nome da economia do governo PT, né? Um homem que apoiou o Plano Cruzado e foi contra o Plano Real. É só para vocês terem uma ideia, né, do time que Lula está formando, né? São figuras basicamente ligadas à Unicamp. Né? É importante frisar isso. Né? A Unicamp sempre teve um histórico de formar economistas heterodoxos, economistas de formação neo-keynesiana. Né? Eles e a UFRJ, né? Infelizmente, formam, é preciso dizer aqui, palhaços. Né? Formam pessoas que parece que não saíram dos anos 60, 70, né, que acham que o governo não precisa ter teto de gastos. Aliás, isso é uma coisa que o Lula já disse, né? Já disse que no seu governo ele vai abolir o teto de gastos e o governo vai ter gastos altíssimos, né? Tanto para financiar as ditaduras comunistas, né, com o BNDES, como para manter o seu clientelismo, né, a política de clientelismo, como também bom, nós sabemos para a corrupção, né? Então, os gastos nos governos do PT sempre são altíssimos, né? Tanto naquilo que é lícito quanto no que é ilícito. Essa é uma política monetária muito irresponsável, né? Vão controlar o Banco Central, isso já está dito, né? Não vai haver autonomia do Banco Central, que vai se submeter aos critérios políticos do governo, né? O que acontece com isso? Né, para vocês poderem entender em linhas gerais. Nós temos um processo que se chama estagflação, né? Ou seja, é uma estagnação econômica atrelada a uma inflação galopante. Quando o governo não estabelece com clareza metas para a inflação, né, e não dá autonomia ao Banco Central, né, e há uma interferência estatal muito forte na economia, né, e os gastos são elevadíssimos, existe um processo natural de inflação, né, de desvalorização da moeda e subida dos preços, e, portanto, de uma diminuição do poder de consumo da população. Né. Esse processo de inflação só pode ser detido se o Banco Central aumenta a taxa de juros. Né. Então existe uma espécie de incidência inversa, né, entre a taxa de juros e a inflação. Se a inflação chega a 2 dígitos, né, e se torna quase incontrolável, o Banco Central vai precisar aumentar muito a taxa de juros. Né? Então você tem uma paralisação geral da economia. Para poder deter a inflação e impedir que a população inteira morra de fome, né, você acaba aumentando muito os juros e aniquilando o crédito. Né? Então não vai existir mais crédito no mercado. Existe uma avaliação negativa do país por parte das agências, né, de avaliação de riscos, a principal das quais é a Standard & Poor's, né, rebaixam a nota do país. Então você não tem mais investimentos do exterior, você tem uma paralisação geral da economia, a inflação acaba se descontrolando de vez, né? E você entra no processo que entrou a Argentina recentemente e alguns anos antes a Venezuela. Então é a destruição completa da economia, do poder de consumo da população. E aí você tem, né, miséria, fome, desemprego, né? O caos generalizado. Né? Esse processo de estagnação é o que precede o caos. Né? E pelo menos a essa etapa o Brasil certamente vai chegar, né, pela política econômica irresponsável do governo petista, influenciada pelos intelectualoides economistas da Unicamp. Né? Essa orientação neo-keynesiana é geral, né, na Unicamp e na UFRJ. Dentre os outros nomes que assessoram Aloysio Mercadante, né, nós temos Márcio Pockmann, também cria da Unicamp, que foi presidente, antes do Mercadante, que é o atual presidente, né, da Fundação Perseu Abramo. Fundação Perseu Abramo é um think tank petista, né, fundado nos anos 90, é o que congrega as principais mentes, né, do PT e da esquerda brasileira.
Márcio Pockeman também defende o intervencionismo geral do Estado na economia, o fim do teto de gastos e toda essa política, né, que causou, né, a desgraça que foi o governo, por exemplo, de Jimmy Carter nos Estados Unidos nos anos 70. Né? Outro nome que está também na equipe que elaborou as diretrizes, né, do PT para o governo é o famoso Jorge Messias, né? Mais conhecido como Bessias, da ligação entre Lula e Dilma, que foi interceptada em 2016 e divulgada para o Brasil inteiro, né, no qual eles combinavam uma tramóia política para impedir que Lula fosse preso. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Além de Jorge Messias, o Bessias, nós temos também nomes mais conhecidos, mais respeitados, né, na economia, como o Guido Mantega, né, mas que também tem a mesma orientação e cuja política econômica irresponsável contribuiu para gerar o desastre que foi na economia o governo Dilma. Né? É importante frisar isso também. A política econômica de Lula promete ser a mesma que foi no primeiro e no segundo mandato da Dilma Rousseff. Né? Os economistas do primeiro mandato do Lula, em que houve um certo crescimento econômico, eram economistas liberais. Então a receita era diferente. Né? O que Lula promete para o Brasil agora, e eu não estou falando isso com base, eu não ganho nada com isso, né? Não tenho um interesse político nenhum, não estou fazendo propaganda de candidato algum, vocês votem quem vocês quiserem, né? Mas pelo amor de Deus não votem no PT. O que eu estou dizendo é baseado no que eles dizem. Né? Eu estou lendo as diretrizes do governo do PT, dizendo quem são as pessoas que estão envolvidas na elaboração desse projeto, né, de governo, o que eles pensam e o que eles vão fazer. O que eles mesmos dizem que vão fazer. Entende? Então, não existe aqui nenhuma propaganda, nenhum fear-mongering. Não estou querendo causar medo, provocar pânico. Não, mas o processo natural de quem faz isso na economia é gerar, né, a venezuelização. Vai acontecer a venezuelização do Brasil se o Lula for eleito. Né? Outra pessoa também, que é um economista um pouco mais respeitável, mas que recentemente vem adotando a mesma linha, que antigamente era liberal, mas que recentemente vem defendendo do mesmo jeito, não? O mesmo tipo de neo-keynesianismo. André Lara Rezende, né? Filho do escritor Otto Lara Rezende. Também é um economista que ficou famoso por ser liberal e que o PT acabou por cooptar, né? Até por questão de nome, né? De renome. Por propaganda, né, mas que recentemente vem mostrando o mesmo tipo de postura. Né? Então, esse é o time econômico do PT. Né? São todos intelectuais da Unicamp, ligados à Fundação Perseu Abramo, né? Onde Lula, no mês de abril, fez aquelas declarações estúpidas, né? Que nunca vão ser esquecidas, né? Pelo povo brasileiro, que por mais que possa ter memória curta, desses absurdos vai se lembrar, né? Lula defendendo explicitamente o aborto, né? Dizendo que precisamos destruir a pauta da família, que isso é uma coisa muito atrasada, que a mulher deve abortar sem vergonha, né? Falou isso. Né? Então nós precisamos, né, ficar atentos ao que é esse plano econômico e os desastres que ele pode causar. Né? No primeiro governo Lula, houve um crescimento econômico muito grande na economia mundial. Né? Isso principalmente por conta da entrada da China na OMC, na Organização Mundial do Comércio. E isso fez com que o preço das commodities subisse, né? E o Brasil foi imensamente beneficiado por isso, porque ele é um grande produtor de commodities. Né? Nós hoje temos um contexto econômico completamente diferente. Nós não temos mais esse bom momento da economia mundial, né? O contexto atual é de uma guerra, né? A guerra na Ucrânia, que
quebrou a União Europeia, né, que causa problemas econômicos para o mundo inteiro, e o Brasil é um dos que sofre as consequências disso, né? Uma política fiscal irresponsável, né, gastos excessivos por parte do governo, uma inflação galopante num contexto desses, né, num contexto também pós-pandemia, é pedir para a destruição completa do país, né? Destruição completa. Vejam bem, também se pode objetar, né, que essa equipe econômica não interessaria a um governo Lula, né, a destruição completa da economia, que por mais que ele tenha objetivos, e todos nós sabemos, né, por mais que não seja um comunista, né, um marxista no sentido ortodoxo do termo, se é que existe marxismo ortodoxo, né, porque o próprio marxismo prevê a submissão, né, da teoria à praxis. Então, se a praxis prevalece, não existe marxismo ortodoxo, ele é sempre adaptado às circunstâncias. Mas é verdade que Lula não é exatamente, né, um comunista, né, mas ele tem também objetivos centralizadores, né, o objetivo de estar no programa de governo dele, fortalecer a Unasul, né. Então, como é que pode, né, um governante que quer se manter no poder, que tem um projeto de poder a longo prazo, né, ele quer quebrar a economia do próprio país? Não quer, é evidente que não quer, mas não podemos esquecer do seguinte, né, e isso que pode ser um pouco mais assustador, mas é verdade, né? Existe um especialista norte-americano, já faleceu, chamado R.J. Rummel, que cunhou o termo democídio, né, e é famoso por isso, por estudar a eliminação sistemática de parte da população, né, de várias ditaduras, de vários governos totalitários, né, por parte do próprio governo. E esse estudioso refletiu muito sobre a questão das crises econômicas dentro de regimes autoritários, né? Então, dependendo do tipo de regime que você tem, né, uma crise econômica não necessariamente vai enfraquecê-lo. No Brasil, nós tivemos, né, a crise econômica decorrente do fracasso, né, do absurdo que foi a administração de Dilma Rousseff e a consequente retirada, né, desse governo do poder, né, com o processo de impeachment. Numa democracia, isso geralmente acontece. Então, se a economia sofre, o regime vai enfraquecendo até o ponto em que pode ser, né, expelido pela própria população. Isso não necessariamente acontece em regimes autoritários, né? Todos nós vemos, né, cada vez mais o regime venezuelano fica mais forte e cada vez mais a Venezuela chega ao fundo do poço, né? Cada vez mais o regime cubano se fortalece e cada vez mais Cuba fica miserável. Quer dizer, mesma coisa com a Coreia do Norte, mesma coisa com todos os regimes comunistas. Como pode isso, né? Nós temos que lembrar que esses regimes eles se sustentam com base no controle total, né? Controle de informações, no controle das massas. Então, se você não tem a possibilidade da estruturação de uma oposição, ou seja, se a economia está tão quebrada, né, a ponto de que não existe mais uma possibilidade de se erguer, né, da própria sociedade civil uma resistência a esse governo, né, a essa tirania, a tirania ganha, né? Então, a crise econômica ela se torna, nesse caso, né, em muitos casos, eu não estou dizendo em todos, ela acaba se tornando um fator de fortalecimento do governo, né? Quanto mais miserável a população, mais inerme, né, ela fica, mais desorganizada ela fica e menos possibilidade de resistência à tirania existe, né? Desse modo, nós podemos refletir que numa eventual administração Lula, né, que vai ter o direito de nomear mais ministros do STF e vai poder utilizá-los politicamente, né? Instrumentalização política do poder judiciário na sua cúpula, né? Com a prática da compra de consciências, né, de um eventual novo mensalão, né?
com uma política econômica desastrosa que vai colocar a população na miséria. E com o controle da imprensa e da internet, que está, né, nas diretrizes do governo Lula. Vocês podem ver lá, diretriz 118 e 119. Estão previstas, né, está previsto o controle dos meios de comunicação e da internet com vistas a torná-la neutra e pluralista. Ou seja, para defender a neutralidade e a pluralidade da internet, você a censura. Né? Óbvio que isso é um contrassenso, mas não se pode esperar outra coisa de um governo socialista. Né? É exatamente o que foi dito por Hugo Chávez quando mandou fechar os principais órgãos de imprensa na Venezuela, né? Na década de 2000. Ele dizia que estava democratizando a imprensa, né? Democratização dos meios de comunicação. É isso que o PT quer fazer, é a democratização de tudo, nesse sentido. Né? Então, veja bem, controle do judiciário, compras de consciências no Congresso Nacional, controle da informação, miséria total, nós estaremos a um passo da venezuelização do Brasil. É isso que o PT promete, meus caros. Então, eu não quero aqui deixar as pessoas assustadas, com medo, mas é essa orientação econômica dos principais articuladores, né, do programa de governo do PT, né, o senhor Aloysio Mercadante, o senhor Márcio Pockmann, né, figuras da Fundação Perseu Abramo, né, intelectualoides da Unicamp e da UFRJ. Né, é essa equipe, né, que é neo-keynesiana, que não quer teto de gastos, né, que quer manter um intervencionismo estatal, né, sobre o Banco Central, sem nenhuma possibilidade, né, de ter uma metas de inflação. É inflação galopante, sendo controlada por juros, né, estagflação, crise de desemprego, miséria. Isso é a consequência natural, né, do que o PT está nos prometendo. Né? Então, me desculpe, se vocês têm 2 neurônios, né, vocês não vão votar no PT nessas eleições. Né? Eu me dirijo aqui principalmente ao eleitor pragmático, né? Aquele que diz não professar ideologia nenhuma, que não se importa com valores cristãos, né? Com família, com aborto, com ideologia de gênero, tá? Vamos supor que você goste de tudo isso, que você queira ideologia de gênero, aborto. Com certeza você não quer viver numa ditadura e não quer morrer de fome, não é isso? Pois então não vote no PT. Né? Existe a chance de a economia mundial mudar e, por acaso, um eventual governo do PT ser favorecido? A chance é muito remota, mas existe. Mas, uma vez mais, vocês querem apostar nisso? Né? Vocês querem pagar para ver? Né? Outras pessoas podem dizer, não, mas o governo do Lula vai ser moderado, o Alckmin como vice vai controlá-lo. Né? Já perguntaram na imprensa se Alckmin teria algum papel na política econômica do PT. Ele próprio negou, não. Né? Alckmin só entrou para fazer figura. É o novo poste do Lula. Exatamente isso que ele vai ser. É o que ele sempre quis ser. A realização do sonho do Alckmin é ser o poste do Lula. Tá ocupando a função do Haddad. Então, assim, não se iludam. Né? Não pensem que vocês vão ter o cenário parecido com o que tiveram no início da década de 2000, né? Em que houve certo crescimento econômico, né? Em que houve um aumento real, né? do salário mínimo, né? Em que o poder de compra do cidadão cresceu um pouco. Vocês não vão ter nada disso no eventual governo do PT. Né? É crise, né? É miséria e ditadura. Então pensem nisso. Né? Vocês também que podem estar pensando aqui, não, o Omar está defendendo então o liberalismo. De maneira nenhuma. Né? Não sou liberal, nunca fui. Né? Defendo inclusive os programas de transferência de renda. Né? Não no modelo do Bolsa Família, que eu acho que o modelo atual do Auxílio Brasil é muito melhor. Porque ele incentiva o trabalho. Né? A condição para se receber Bolsa Família é que não se tivesse emprego. Então a pessoa acaba sendo desincentivada de trabalhar. Né?
Com o Auxílio Brasil, a pessoa que recebe um salário, né, que está empregada, mas ainda passa situação de necessidade, ela recebe o Auxílio Brasil ainda e recebe um adicional por estar trabalhando. Ou seja, existe um incentivo, né, a que as pessoas procurem emprego. Isso, para mim, é o melhor modelo que existe. Mas defendo sim, né, programas de transferência de renda. Defendo que certos setores estratégicos da economia devem ser estatizados, devem pertencer ao Estado, né? Defendo que a economia deve ter freios morais, né? Eu sou católico, né? E a doutrina social da igreja preza por isso. A economia, né, assim como o Estado, deve servir às pessoas, né? A economia que serve à sociedade, não a sociedade que vai servir o mercado, né? Então, não sou liberal, né? O que estou dizendo aqui é que essa política, né, neo-keynesiana dos economistas da Unicamp é suicídio, né? Então, se vocês não querem o suicídio do Brasil, né, não apostem no risco Lula.